A questão do aquecimento global, dos recursos escassos, isso daí aparece muito, sabe onde? Videogames. Videogames e também livros de ficção científica, seriados de ficção, etc. É uma coisa bastante comum. Para citar alguns exemplos, tinha um jogo de estratégia que foi muito famoso aqui no Brasil no final dos anos 90, que era Civilization 2. Civilization é uma série de jogos de estratégia, né, por turno. Acho que estão agora no sexto ou sétimo jogo já da série. Mas o segundo jogo da série foi muito vendido no Brasil porque saiu numa daquelas revistas populares de jogos que tinha naquela época. Qual jogo? Civilization 2. Seria Civilização 2, a tradução, do Sid Meier's. Então, sim, aí como eu ia dizendo aqui, no final dos anos 90, ele se tornou muito conhecido porque saiu em uma dessas revistas, das revistas populares que tinham naquela época, né? Se vendia CDs a R$10, R$15, você tinha o jogo e vinha a revista também falando sobre o jogo, etc. Que aí é um jogo de estratégia muito interessante, por sinal, só que quando você vai mais para o final, né, chegar ali pelo século XIX, século XX, que a sua produção começa a aumentar, começa a gerar poluição. E se você tiver muita poluição e não for tratada, vai vir um aquecimento global no jogo. Aí tem uma desertificação das florestas, parece que os níveis do mar também sobem. Enfim, é uma série de coisas que acontecem, uma verdadeira catástrofe em âmbito mundial, né, no jogo. E um outro caso foi um outro jogo também, que ficou conhecido mais ou menos nessa mesma época, acho que um pouquinho antes, que era Aniquilação Total, né? Seria a tradução, Total Annihilation, que era um jogo de ficção, acho que poderia ser chamado de ficção científica, que já trazia temas transhumanistas, veja só. Uma das facções do jogo tinha sido bem sucedida em passar a consciência humana para máquinas. Mas, enfim, isso daí é assunto para uma outra live. E aí, o que acontecia é que essas duas facções lutavam entre si e já, segundo o narrador, né, logo no começo quando você abria o jogo, ele dizia: essas duas facções estão lutando uma guerra destruidora que quase exauriu os recursos da galáxia. Ele não era nem o planeta, era da galáxia inteira. Eles tomaram ali o ferro, o estranho, não estava sobrando mais nada, velho. Então, acho que nem as estrelas daqui a pouco iam surgir por causa desse jogo. Era mais ou menos assim. Então, veja que esses temas, né, de aquecimento global, questões populacionais, apareciam até em jogos, aparecem até em jogos. E para citar aí um outro exemplo, esse mais recente, o último, né, antes de tratar do tema, tem um livro chamado Jogador Número 1, de Ernest Klein, que eu acho que em 2018 virou um filme, se não me engano, com Steven Spielberg. E ali, do que é que trata esse livro? Aquecimento global, exatamente. Se passa no futuro próximo, o planeta já está praticamente todo arrasado, e aí a população, que não tem muito o que fazer da vida, né, vive desmotivada, ela busca refúgio num grande jogo de realidade virtual, e ali as pessoas passam a praticar negócios e a escolas nesse jogo, porque não precisariam mais se deslocar de um lugar a outro. Soma-se a isso esses vários filmes de ficção científica, né, que hoje se faz aí assim, sem nenhum critério, né? Ou melhor dizendo, sem nenhum limite, Sim. que colocam alienígenas que vêm à Terra para poder avisar os seres humanos o que aconteceu com eles, por conta dos recursos que utilizaram, foi demais, né? Essas coisas, né? Sim. Então é cada loucura uma coisa atrás da outra, assim que... Pois é, pois é. E eu não sei se teremos tempo de falar sobre a questão dos alienígenas, mas ela foi muito discutida Não, também se por quiser esses entrar agora pessoais. aí, Pronto, comente, então, não tem brevemente, problema, dá tempo brevemente é o suficiente. seguinte, antes de voltar para a questão da Rede Globo, era o seguinte, houve um documento muito polêmico que apareceu nos Estados Unidos, eu acho que foi nos anos 70, não sei ao certo agora, não lembro de cabeça, que foi o documento da Montanha de Ferro. Então, segundo a história que se contou,
né? Ou pelo menos que um grande grupo de pessoas E acredita. seria onde começa o ecologismo, né? Moderno. Sim, sim, isso, o ecologismo moderno começaria ali. Então, segundo esse grupo de pessoas, acredita que, na verdade, alguns notáveis se reuniram na base da Montanha de Ferro, né, Iron Mountain, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E ali tinha um sociólogo, um cientista político, um economista, um psicólogo social. Eram vários especialistas de diferentes áreas que tinham se reunido, passado um certo tempo ali debatendo algo, vindo com um documento para tratar de uma questão que estava ligada à proliferação das armas nucleares. Eu vou voltar a isso aqui já já. Só que a historiografia oficial tratou logo de mostrar isso daí como sendo apenas um besterol, né? Era como se fosse uma obra satírica, segundo eles, que teria sido levada à frente por um autor anônimo, e aí alguns conspiracionistas acreditavam que era uma obra verdadeira, uma obra legítima. Então, não se sabe ao certo da autoria desse trabalho, nem se ele é, digamos assim, verdadeiro, mas o curioso, isso daí o que realmente nos chama a atenção, é que muitas das coisas que estavam ali vieram, de certa forma, a se concretizar, ou pelo menos a influenciar as políticas públicas desde aquela época até agora. Né? Então, é um documento que está aí bem no radar dessas pessoas que estudam globalismo e questões relacionadas. Então, veja só, o que é que esse grupo de cientistas, de pesquisadores, estava querendo tratar, como se reuniram ali? Era o seguinte, eles puseram a seguinte pergunta, né? Esse questionamento. Se a população mundial agora está menos apta a entrar numa guerra de grandes proporções por causa da proliferação de armas nucleares, ou seja, qualquer conflito poderia escalonar para um conflito nuclear, gerar uma destruição imensa. Então, isso fazia com que os países fossem dissuadidos a entrar numa guerra de grandes proporções. Né? Então, se os países são dissuadidos a entrar nessas guerras, como é que nós poderemos lidar, o que nós deveríamos fazer para substituir os papéis que a guerra exercia na sociedade, nas funções, melhor dizendo, que a guerra exercia no mundo. Então, segundo eles, a unificação de um regime, por exemplo, né, de um governo, assim, a formação de um Estado dependia muito das guerras. Por quê? Era a ameaça de entrar em guerras contra inimigos externos que fazia com que as pessoas se juntassem em um país, em um Estado-nação. Aí falavam de outras coisas, né, com inovações no âmbito cultural, no âmbito científico, porque as guerras, sim, elas foram importantes para vários avanços, não só no campo militar, mas também no campo da medicina, no campo dos transportes, das telecomunicações. Basta lembrar que a internet foi uma invenção dos militares, né? Então, várias outras questões assim que eles queriam responder, né? Se não vai ter mais guerra ou guerra de grandes proporções, como é que nós podemos substituí-la? Vamos precisar de uma coisa que de certa forma unifique as pessoas. Vamos precisar de algo que controle a população, né? O crescimento da população, porque a guerra servia para controlar na cabeça deles o crescimento da população, né? Através das mortes que eram geradas. Precisamos de um substituto que dê um lugar na sociedade para pessoas desajustadas, porque segundo ele, quem não ia ser não ia ser professor, não ia ser advogado, nem nada, bota ele para ser militar e é o que ele vai fazer da vida, entendeu? Então era como se fosse lugar para os desajustados. Aí, enfim, uma série de outras coisas, de outras questões, incluindo a questão econômica, né? Porque também ligada à questão populacional, eles viam a guerra como sendo um lugar onde os governos poderiam gastar muito dinheiro e era importante que eles gastassem dinheiro com guerras, porque, do contrário, eles teriam de reverter esses recursos para a própria população e a população mais rica teria mais incentivo para ter filhos. E isso poderia prejudicar ainda mais a questão populacional, que já estava prejudicada pelo fato de não haver guerras. Enfim, então, eles tentaram contornar
toda essa situação, achar um substituto para a guerra que estivesse à altura, que fosse fazer as vezes da guerra em cada uma dessas áreas que eles haviam descrito. Uma das tentativas deles, que na verdade foi rechaçada pelo próprio grupo, foi a dos alienígenas. Ou seja, eles queriam colocar na cabeça da população que haveria sempre uma espécie de ameaça iminente, né, de invasão alienígena. Ou seja, teria que ter sempre descobertas misteriosas de coisas que acreditassem que vieram do espaço, visões de objetos voadores não identificados, né, que alarmassem a população, para que todo mundo ficasse com medo de uma invasão alienígena. Por quê? Porque se houvesse de fato uma invasão alienígena, seria o pretexto ideal para a instauração de um governo mundial. Eles teriam aí todos os motivos para tentar fazer uma grande unificação da humanidade em prol dessa causa comum de expulsar a ameaça estrangeira. E aí, nisso, eles estabeleceriam o seu regime ali, da nova ordem mundial. Mas eles mesmos perceberam que seria difícil manter essa história por muito tempo. Ou seja, teria que manter uma mentira por vários e vários anos. Se ela acabasse se desgastando ao longo das décadas, caísse em descrédito, então não iria atingir o propósito deles. Mas a outra solução, essa sim foi adotada pelo grupo, era a de deixar a população com medo de uma grande mudança climática que ocorresse por causa da atividade humana no planeta. Então, com esta mudança, né, para conter esta mudança climática, seria necessário fazer tudo aquilo que a guerra fazia. Tinha que controlar a população. Agora, as próprias pessoas, não sem mais precisar da guerra, as próprias pessoas iriam querer ter menos filhos para fazer com que as gerações futuras tivessem um lugar onde morar. Ia haver o gasto público enorme. Ao invés de gastar com a guerra, eles iriam gastar com pesquisas científicas para tentar reverter a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. Ia dar lugar aos cientistas, né? Ou seja, fazer com que houvesse avanços tecnológicos nessa área. Também geraria impactos na cultura, daria lugar para essas pessoas desajustadas, enfim. Tudo que, segundo eles, era função da guerra, poderia ser feito por esse substituto, que era o medo do aquecimento global. Então, as questões climáticas ali passaram a ocupar um papel de destaque, né, nesse cenário da geopolítica internacional, e ele foi utilizado justamente para Tudo levar isso, adiante. Pois conclua, não. conclua. Não, tudo isso foi levado adiante para, aliás, foi estabelecido para levar adiante uma série de políticas públicas que acabariam centralizando o poder nas mãos de uma elite, diga-se de passagem, não eleita, né? Uma elite desconhecida, sem face. É a elite globalista, né? Tudo isso seria fundamentado por esse controle, né? Coisa que talvez poucas pessoas sabem disso, mas no Concílio Vaticano II, né, teve, né, uma influência globalista assim, e a Gaudium et Spes, né, ela tem pelo menos 2 parágrafos que trata sobre o governo global, né, de uma influência política de governo globalista, governo internacional que controle, tenha um poder de pacificação, né, sobre as nações. E não chega a mencionar de um governo papal nem nada. Tá? É um governo realmente humano. Tá? Então, corrobora ainda mais com essa ideologia nefasta aí do globalismo, né? Que é a aplicação de tudo isso na mão de poderosos, né, que ninguém conhece, né, são invisíveis eles, que controlam aí o mundo e a gente acha que está decidindo as coisas.